Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês, galera. Antes de começar o relato, eu queria mostrar aqui a camiseta do time do canal Elite Oculta, que tá patrocinando. Como vocês podem ver aí, a camiseta ficou bem da hora e a pré-venda da camisa vai estar saindo aqui mesmo pelo Mercado Livre, ok? Então quem quiser de novo. E a pré-venda da camisa tá saindo pelo Mercado Livre, ok? Então quem quiser essa camisa do Elite Oculta, camisa foda, muito bonita, ela tá saindo a partir de R$80. É um preço um pouco puxado, mas o tecido dela é bom, é um tecido ultravioleta. É material de primeira, não é essas coisas aí que você compra de 30, R$40 e é aquele tecido que não presta. Então, a pré-venda da camisa, o link tá aqui na descrição do canal, ok, galera? A Lilith, galera, não tá deixando eu gravar aqui não. Por que, Lilith, você não tá deixando eu gravar? Ela, mais cedo, tava montando o cenário aqui, ela derrubou o chroma aqui, atrás aqui de mim. Ela tá uma menina muito má. Não tá, Lilith? Vou colocar uma coisinha aqui pra assustar ela, que ela fica apreensiva. Calma, Lilith. Vem cá, minha filha, vem. Não liga pros gatos, não. Ela procurando. Vai brincar, vai. Ela tem que ir procurando. Então, galera, a pré-venda tá saindo no Mercado Livre. O valor da camisa é R$80 e vocês podem estar adquirindo ela. O link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, mais pra frente, porque assim, tá saindo esse valor porque o Mercado Livre, ele tem uma taxa muito alta. Então, eu tô trabalhando, eu com a minha equipe, nós estamos trabalhando no site do Elite Oculta. E quando essa camisa sair no site do Elite Oculta, ela vai sair por um preço mais em conta, ok? Mas quem quiser já adquirir ela, já pode estar comprando aqui pelo Mercado Livre. O link tá aqui na descrição do canal. Para quem não me segue no Twitter, eu vou pedir que me siga lá, porque os dias que eu for fazer live aqui no YouTube ou na Twitch, eu vou estar avisando lá pelo Twitter, ok? O meu Twitter é fael.portinari e você que ainda não me segue, me siga lá no Twitter. O primeiro relato de hoje na verdade só vai ter um relato, é um relato longo. Na verdade ele não é tão longo, é meio longo. O título do relato é Eu e o Lobisomem. Ah, lembrei de falar uma coisa pra vocês. No dia que eu fiz a tatuagem do lobisomem, por coincidência, eu fiz essa tatuagem do lobisomem na lua cheia. Vocês acreditam? Era lua cheia. E eu não sabia. Aqui, ó. É um lobo de olho amarelo, de olhos amarelos. Pensei em fazer de olhos vermelhos, né? Um cane. Mas não, então vamos lá. Vamos começar o relato. A minha avó contava que na época dela havia coisas que sinceramente eu desconfiei por anos. Ela contava causos sobre lobisomens, mula sem cabeça, mapinguari e até boitatá. Mas isso para mim era só coisa de gente velha para assustar crianças e colocar medo nelas. Acontece que eu descobri da pior forma o quanto eu estava errado. E apesar de crescer na roça convivendo com a minha avó e as suas histórias, quando eu fiz 18 anos, eu fui para a cidade para cursar o ensino médio. E por passar os 3 anos do ensino médio e logo em seguida engatar mais 4 anos na faculdade, eu acabei esquecendo como era toda aquela vivência, os costumes e ritmo de vida. Infelizmente, chegou o dia em que os dias da minha querida vozinha na terra se acabaram. Ela faleceu em virtude de problemas cardíacos. Morreu nova, com apenas 65 anos de idade, e deixou um enorme vazio. E por sermos de origem pobre, não tinha nada de testamento ou coisa assim. As suas posses
foram meio que dívidas entre os filhos e meio que de boca mesmo. A minha mãe havia ficado com a casa da minha avó, aonde eu cresci e me criei. E acho que umas 3 semanas após a missa do 7º dia de falecimento da minha avó, nós fomos morar em sua casa na roça, levando conosco o nosso cãozinho. E acho que umas 3 semanas após a missa de 7º dia do falecimento da minha avó, nós fomos morar em sua casa na roça, levando conosco o nosso cãozinho, móveis e, como dizia o meu pai, também já falecido, fomos de mala e cuia. E durante meses, nada de estranho acontecia na casa. Até que chegou o mês em que celebrávamos São Cristóvão. Para quem não sabe, é comum que os mais velhos que moram em interiores, como a minha avó, celebravam santos específicos em certos períodos do ano. E em maio se celebra Maria, em junho São João e em julho se celebrava São Cristóvão. Acontece que não éramos bons com essas coisas de igreja, pois a minha avó fazia tudo neste sentido, e por conta disso aprendemos pouco sobre as cerimônias feitas. E por conta disso, como uma forma de respeito à memória da minha finada avó, decidimos não celebrar naquele ano. Comunicamos aos moradores locais que não celebraríamos São Cristóvão naquele ano, por não sabermos muito bem o que fazer. E grande parte do pessoal que morava lá perto equivocou com a nossa decisão. Mas um único morador chamado Apolônio se opôs, e quando falamos que não celebraríamos naquele ano, ele começou a dizer: "Olha, a velha celebrava por um motivo. Não era porque ela achava bonito, mas era porque precisava para afastar as coisas ruins. E quando chegamos nessas terras, coisas ruins ficavam correndo pelas matas aqui tentando afastar a gente. E foi com muita luta que afastamos essas coisas. E se vocês não continuarem, as coisas vão voltar e cobrarem o preço de terem ficado tanto tempo longe da terra deles." O seu Apolônio falava com muito medo no olhar. Aquele medo parecia me contagiar e me fazer tremer as pernas. Me lembro como hoje da minha avó me contando de quando ela veio para essas terras. Ela dizia que tinha caboclo do mato morando nas matas e que de noite eles viravam um bicho para assustar as pessoas, expulsarem elas da terra. E mesmo debaixo dos avisos do seu Apolônio, a minha mãe ignorou seu aviso e saiu da casa do velho. Entrou em seu carro e voltou para casa. Bem, pode parecer rude, mas a casa do velho Apolônio era bem próximo da nossa casa, de modo que dava para ver a nossa casa do alpendre da casa dele, e vice-versa. Bem, eram quase meia-noite, quando ouvi um som de passo na casa. O som era como se alguém arrastasse aqueles chinelos de madeira pela sala. O quarto que eu dormia fazia divisória com a sala. E ao invés da porta, havia uma cortina que usávamos como bloqueio. Eu vi um semblante como de uma mulher na sala, como se estivesse parada na porta do meu quarto, olhando na minha direção. Chamei diversas vezes por minha mãe, mas ela parecia não me ouvir. Então, eu fiquei ali, olhando aquela silhueta. E aos poucos, os meus olhos se acostumaram com a escuridão, e com muito custo eu enxerguei características familiares. Vi que se tratava da minha finada avó que estava ali. Acho que quando vi que se tratava dela, ela percebeu. Então,
Aquilo que agora eu sabia se tratar de um fantasma me chamou com um sinal de mão para que eu fosse na sua direção. Me levantei devagar da cama, indo na direção daquele fantasma com o máximo de cuidado. O meu corpo estava numa espécie de transe hipnótico e meio lúcido por me lembrar de tudo. Ouvi um som como de um rosnado vindo de fora da casa. Era um som como o rosnado de um grande cachorro. Aquilo parecia farejar fora da casa. O cachorro que trouxemos da cidade estava deitado debaixo da mesa, com as patas sobre o focinho e as orelhas murchas. Senti que algo estava errado. Caminhei na direção dele, mas ele começou a latir para mim como se estivesse querendo me avisar de algo. E foi só o cãozinho latir que algo se jogou com força contra a porta da casa, acordando a minha mãe. As pancadas na porta eram tão fortes e pareciam querer derrubá-la. Eu caminhei novamente em direção à porta e a minha mãe gritava para eu atender a porta. E eu ia mesmo. Mas quando eu ia abrir a porta, eu senti um fedor terrível de enxofre e coisa estragada. O fantasma da minha avó pôs a mão sobre a minha mão, na maçaneta, me fazendo tirar a mão da porta. Ouvimos então 2 tiros vindo de fora. O estrondo dos disparos indicavam que eram próximos de casa. E seja lá o que fosse, estava ali perto. E os barulhos que fez, só poderia ter acertado a coisa. Ouvi o seu Apolônio gritando e pedindo para abrir a porta. E neste momento eu não via mais o espírito da minha avó. E quando destranquei a porta, o seu Apolônio entrou correndo. Ele gritava que um lobisomem tinha tentado matá-lo. Perguntei a ele se não era um cachorro grande ou talvez uma raposa. Porém, ele insistia que era um lobisomem. Ele se virou para a estante da sala e apanhou um velho oratório de madeira da minha finada avó. Acendeu uma vela e de joelhos começou a rezar. Rezamos com ele naquela noite, enquanto ouvíamos passos e urros ao redor da casa. Era como se enquanto rezávamos, aquilo era afastado de nossa casa. E a cada reza, aquilo se afastava um pouco mais. Bem, ficamos ali até o amanhecer. E ao nascer do sol, saímos lá fora para poder ver se seja lá o que fosse aquilo havia ido embora de vez. Bem, as paredes lá fora estavam todas marcadas de arranhões e mordidas com marcas de sangue por toda a casa pelo lado de fora. Era como se os animais tivessem sido mortos ali, e os seus corpos tivessem sido esfregados na casa. Perguntei ao seu Apolônio como era o tal lobisomem, e ele me contou o seguinte: eu estava na parte de fora da casa dormindo na minha rede. E mesmo aqui sendo tranquilo, eu desde pequeno, quando caçava cangaceiros, aprendi a dormir sempre com meu revólver ao lado. Bem, eu já estava quase pegando no sono, quando vi aquele bicho bater na porta de vocês. Era como se fosse um macaco grande com cara de cachorro. Não pensei 2 vezes e dei logo 2 tiros nele. A criatura se estribuchou toda e rolou no chão gritando. E depois saiu correndo para a parte de trás da casa. E foi aí que eu entrei na casa de vocês. Naquele mesmo dia, começamos a novena de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes. Contei para todo mundo o que eu vi.
E as pessoas me diziam que a minha avó queria me avisar do lobisomem e pedir para fazer a novena. E que se não fosse isso, eu só ia acordar quando aquele bicho já tivesse derrubado a porta. E provavelmente eu estaria morto agora. Bem, eu não sei se são espíritos, não sei se são demônios. E já teve gente me falando que isso é presságio de botija de ouro. Mesmo assim, isso só aconteceu daquela vez. E nós nunca mais deixamos de fazer a novena de São Cristóvão. Então, eu acho que nunca mais vamos saber do que se trata este mistério. Boa noite. Bem galera, este foi o relato de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E você aí ó, que ainda não me segue no Twitter, me siga lá, é fael.portinari. O link tá aqui na descrição do vídeo e tá aparecendo aqui embaixo. Boa noite.